...360 conta 9 histórias, não é uma história só. E todas as histórias têm esse ponto em comum. São personagens que estão em conflito, se devem ir para esse lado na vida, e estão brigando com eles mesmos, né? Em geral a briga é assim: será que eu deixo a vida me levar e vou com a primeira paixão que aparecer? Ou será que eu tenho que puxar o freio de mão? O filme é que nem a vida mesmo, não tem muito começo, ele já começa no meio e não tem fim também. Ele acaba com... A hora que acaba está começando um novo ciclo, assim. É um pouco... Gostei dessa... Acho que é uma história muito madura, assim, uma reflexão muito madura sobre a vida, sobre as coisas, né? Como a gente trabalha, como as coisas que a gente faz afetam os outros. Achei... Enfim, o roteiro me tocou e eu acabei embarcando no projeto. O filme tem personagens austríacos, eslovacos, franceses, ingleses, americanos, e tinha também 2 brasileiros que já estavam no roteiro original. Eu não coloquei. Então, quando eu li o roteiro, eu falei, além de roteiro interessante, ainda tenho a possibilidade de chamar 2 atores bons brasileiros. Chamei a Maria Flor e o Juliano Casarré. O Fernando mandou um e-mail para mim um dia falando que ia fazer esse filme e perguntando se eu podia fazer um teste para os produtores. Os produtores queriam ouvir meu inglês. E aí a gente foi falando por e-mail, o filme deu uma atrasada, saiu uma distribuidora, entrou outra, enfim, coisas aconteceram. E aí até que um dia ele mandou um e-mail falando, então vamos filmar. E aí ele falou que era o Anthony Hopkins. E aí eu falei, caramba, eu nunca imaginava mesmo. Quando eu escolhi ser atriz, eu nunca pensei que eu fosse contracenar com um gênio, né? Eu tava com receio de chegar no set e não conseguir olhar pra ele como um ator que tava ali junto comigo, que ia contracenar comigo. No nosso encontro, ele mesmo quebrou com isso. Ele mesmo se mostrou uma pessoa normal. E ele foi muito generoso comigo, assim. O tempo todo no set, as decisões, tudo que ele propunha, ele dividia comigo e perguntava a minha opinião. Na história do roteiro, ele fazia um cara de classe média que está indo para os Estados Unidos tentar encontrar a filha que fugiu de casa e aparentemente caiu nas mãos de alguém que matou, ele não sabe. Acham um corpo lá em Phoenix, ele está indo lá ver se é a filha dele. E ele se sente culpado porque ela foi para lá, enfim, ela fugiu de casa por causa dele. Então é um cara cheio de culpa e tal. E quando eu encontrei o Anthony Hopkins, eu contei essa história. Falei, então você é um cara de classe média, tá? Eu falei, não, deixa eu fazer isso aqui. Essa história, né? Esse cara que é alcoólatra e que tem esse problema de família e tal, é muito parecido com a minha vida. Então eu quero fazer eu mesmo. Eu não vou interpretar um personagem. Eu vou ser exatamente o Anthony Hopkins. E até mudou os textos, assim, né? Tem uma hora lá que ele está numa sessão do Alcoólatras do AA. E ele fala, eu sempre fui um ganhador na vida. Ele está falando, é o Anthony Hopkins falando, não é o personagem. Traveling on my way here with a young girl from Brazil. She said, you only live once. How many chances do we get? Been in London long? Mostly waiting at home while my boyfriend slept with other women. É gozado, em todos os projetos que eu entro, eu sempre tenho um momento que eu me arrependo de ter entrado. E com 360 não foi diferente. Porque você lê a primeira vez e fala, que legal, tá, esses personagens, quero fazer, vai lá, assina, lá. A hora que você assinou o troço, fala, bom, agora então vamos fazer um filme. Aí você começa, meu Deus, eu vou ter que viajar 150 mil milhas, né, para cada país 3 vezes, vou ficar vivendo em avião, ter que dirigir ator em língua que eu não conheço, tem que escolher um ator russo, eu não conheço nenhum ator russo. Aí começa a vir os problemas, né? Nossa, a história é muito difícil, porque são muitas histórias, será que vai funcionar? Aí dá o pânico. Mas agora eu já aprendi, nada como a experiência, né? Eu já aprendi que eu tenho esse momento do pânico, assim, de falar, meu Deus, eu podia estar em casa, né? Jogando squash, tranquilo e tal, por que eu me coloco nessas situações? Esse filme, ele não foi difícil do ponto de vista de produção, porque ele era muito controlado, trabalhando em cidades muito organizadas, mas ele é muito difícil pela estrutura narrativa dele. É muito mais fácil fazer uma história que você segue um personagem central, né? Aí o cara fica mal, você segue ele, você vai acompanhando e, né, e aí ele quer alguma coisa, aí ele tenta aquela coisa, e no fim ele consegue ou não consegue. Essa estrutura... E esse filme não tem isso, né? Não tem protagonista, não tem antagonista, não tem nenhuma história que é o eixo, não tem um assunto. Ele fala de vários assuntos ao mesmo tempo, é muito complexo. Nesse sentido, eu acho que foi o filme mais difícil que eu já fiz.